seguinte, qual a ideia do Ryan e do Felipe Coutinho, o Yuri Alberto e Memphis, no jogo de hoje, que são 4 jogadores que podem decidir a parada aí da Copa do Brasil? Rosinei. Boa tarde, craque. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Craque, realmente são 4 jogadores fundamentais, né? O Ryan e o Coutinho pelo lado do Vasco e o Alberto e Memphis pelo lado do Corinthians. São jogadores decisivos, né? Como o próprio Veloso falou, são jogadores acostumados a decidir jogos, grande como esse, uma final, né? E a gente sempre tem aquele velho ditado, né? Final não se joga, final se ganha. Então, se realmente o Dorival descansou esses jogadores para ele estar apto para essa partida, é porque ele está pensando justamente nisso. Tem que entrar para vencer, tem que entrar para entregar tudo pelo lado do Corinthians. Do Vasco a mesma coisa, são os jogadores fundamentais. O Ryan, para mim, entre eles, é o jogador hoje. E na Copa do Brasil, dá uma olhada no Ryan aqui, irmão. Não marca o Ryan pra vocês verem hoje. Exatamente. É o jogador que, nesse momento atual, é o que está mais, com mais qualidade física, né? Porque é um garoto que vem surgindo hoje no futebol. Ele é bom de bola, né, irmão? E joga muita bola. É mais decisivo nesse momento para mim. Qual a ideia? Deixa aqui, pode deixar aqui, ó. Pode decidir números de Yuri Alberto na Copa do Brasil. É pife, Yuri Alberto. Mas você vai fazer 2 gols hoje, Yuri Alberto. Você vai fazer 2 hoje. O Corinthians ganha o jogo hoje. O Corinthians ganha o jogo com 2 gols do Yuri Alberto hoje. É o seguinte, ó, e vai ganhar mesmo. Mas os números do Ryan, que é craque esse menino, o que pensar dele? Bruno Miliose, tá aqui esses 2 meninos que são bons de bola, hein? Muito bons de bola. Tem que tomar muito cuidado, craque, porque ele é muito rápido, ele é forte, tem 1,85 m, um jogador de muito futuro. E o problema é que não é só ele, né? O Vasco tem um ataque muito rápido. É o Gomes de um lado, o Moreira do outro. E o Corinthians não é um time muito rápido. Hoje em dia o Corinthians tem um time um pouco mais pesado, inclusive na parte física, com muitos jogadores descontados. Então, muita atenção com o Ryan. Só que tem um detalhe, craque. A defesa do Vasco, Qual seria o detalhe? nos últimos 10 jogos, tomou gol em todos. Então, Nos o Vasco... últimos 10 jogos, perdeu 8. Isso, tomou gol em todos. Mesmo No Campeonato Brasileiro, perdeu 19. Perdeu um turno inteiro. Então o ataque do E Corinthians só vai ter não chance. caiu porque ganhou de 5-1 do Internacional. E eu tenho uma bomba do Internacional. Eu vou dar amanhã. Amanhã? Irmão, eu tenho uma bomba, mas é bomba mesmo. Do Internacional, vocês não têm ideia. Xiii. Mas é mais bomba, eu não sei se é bomba do Internacional ou ruim. Acho até que é, não sei. Vocês vão ver só. Amanhã eu falo aqui. Amanhã eu falo aqui. E aí, Bruno Miliose? E é isso, o Vasco sofre gols em todos os jogos. Os últimos 10 jogos tomou gol em todos, mesmo nesses 5-1 sobre o Inter, quando ganhou do Fluminense por 2-1. Então o Corinthians vai ter chances. Os atacantes estão descontados, não treinaram, Memphis e o Yuri, mas a bola vai chegar. E a tendência é que o Garro jogue também, o que vai facilitar bastante para o Corinthians. Qual a ideia do time do Fernando Diniz? Que a gente não sabe como é que vai jogar? Se vai ser aquele time que vai meter 5, 6, ou que vai tomar 5 ou 6. Qual a ideia do Corinthians? E aí, pensando no Memphis e pensando no Felipe Coutinho. Qual a visão desses 2 meninos, Veloso? 2 meninos mais experientes. Pra mim... 2 craques, né? 2 craques de bola. O Memphis é craque de bola. Eu nunca deixei de falar que ele é craque. Só que ele não quer jogar, ele tá andando em campo. Só que ele foi importante no jogo do São Paulo. Ele tá sendo decisivo. E na Copa do Brasil, ele foi decisivo. E ele, hoje, é muito importante. E mais, bateu o pênalti, irmão. Bateu o pênalti. Tá tudo certo. E é um jogadorzaço. Qual a ideia dos 2 jogadores em relação ao jogo de hoje na Neoquímica Arena? É jogo para esse tipo de jogador, né? Esse tipo de jogador chama responsabilidade. Tanto o Felipe Coutinho do lado do Vasco, como o Memphis do lado do Corinthians. E a gente já viu que o Memphis, no jogo contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, decidiu 1-0. Foi jogar lá no Mineirão, 1-0, gol dele. Os números iguais aí. Olha como é que o Memphis joga pouco. Olha o Felipe Coutinho. Sim. Hã? Mas os números... Parabéns ao Felipe Coutinho, hein? Parabéns ao Felipe Coutinho, irmão. Tem o dobro, 5 assistências a mais do que o Felipe Coutinho, né? O dobro. Então o Memphis realmente, nesses momentos decisivos, aparece muito. Então é um cara. Mas são 2 craques de bola, irmão. 2 craques. É um cara que pode ajudar demais o Corinthians, aparece num jogo como esse, não se esconde, chama a responsabilidade e tá bem para jogar, né? E eu, como falei na abertura, faltam 2 jogos para terminar a temporada. Então não tem que se poupar, é decisão de campeonato. Acho que o Memphis tem tudo para ser decisivo de novo. E com relação à defesa do Vasco, que a única certeza que a gente tem é que 1 ou 2 bolas eles vão entregar. Eles vão entregar, que é sempre assim, todo jogo eles entregam. Então o Vasco tem que tomar cuidado para não ter uma desvantagem que seja irreversível no Maracanã no jogo de hoje.
qual a ideia do Memphis, que vem de contusão, Yuri Alberto, que veio de contusão, Garro, que veio de contusão, Ranieri, que veio de contusão. Mentira minha? Não é verdade? Pendurados, né? Hã? Pendurados, tem que tomar cuidado. Fora os pendurados. São 7 titulares. Eu sempre tive a ideia que esse jogo é mais importante daquele que vai ter. E aqueles que estão pendurados, meu irmão, joga a bola, truta. Se tomar um terceiro, dane-se. Mas não pode perder o Hugo. Não sei, você não vai deixar de fazer Pode uma perder o falta. Eu sei, Veloso. Mas você não vai deixar de. O Hugo, o cara vai ver driblando. Aí ele vai deixar de dividir a bola porque Não tá pode com amarelo. tomar cartão besta. Não pode segurar a isso. bola e Segurar tomar um cartão. dar um empurrão reclamar besta, do juiz. reclamar do Aí juiz. não pode fazer essas Porque coisas. o juiz, de 7 jogos que o Corinthians fez com esse árbitro aí, perdeu 5 e empatou 2. Você acha que o Vasco é forte na CBF ou não? Pô, que palhaçada aí. Ô, Fabinho Soldado, você tá fazendo aí, irmão? Como é que pode? De 7 jogos, perdeu 5 e empatou 2 com esse cara aí. E esse cara vai aprontar hoje lá. Eu duvido que ele não vai tirar 3 caras do Corinthians. Duvido, Odó. Vocês vão ver só. Que é a lista, craque, dos pendurados. Dá a lista aí. Gustavo Henrique é um deles, É um pendurado. deles, ó. Gustavo, Hugo Souza tá pendurado. Mateuzinho. Mateuzinho. Os Gustavo dois Henrique. zagueiros, Gustavo Henrique e André Ramalho. Meio de campo, Maicon, Breno Bidon, Rodrigo Garro. E é isso. O Angileri também, mas tá no banco, né? Então são esses os pendurados. Vamos lá. Qual a ideia dos dois, do Memphis e também do Felipe Coutinho, que joga hoje, né? Juntamente com a torcida do Corinthians, que a gente vai colocar daqui a pouco. Rosinei, Craque. você que foi campeão no Corinthians. Craque. Brasileiro. Brasileiro, craque. O Memphis, pra mim, é um jogador muito decisivo e é muito importante ter esse tipo de jogador dentro de campo. O Memphis foi decisivo, como o próprio Veloso falou, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, jogou muita bola o primeiro jogo lá. Esse jogo em casa não foi tão bem, mas foi lá, assumiu a responsabilidade, bateu o pênalti e bateu muito bem. É um jogador fundamental para o Corinthians hoje dentro da Neoquímica Arena. É um jogador que chama a responsabilidade. Os números dele são bons, craque. Poucos jogos em 2025, né? Jogou pouco, mas os números dele é muito bom. São 49 jogos, né? 11 gols ele faz aí, né? 10 assistências. Então, assim, os números dele são bons. Com relação ao Felipe Coutinho, ele teve uma evolução gigantesca, também passou por esse processo de lesões, né? Que isso, infelizmente, afeta demais o jogador. Mas o Felipe Coutinho é outro craque também. E não pode dar espaço para ele, porque ele finaliza muito bem de fora da área. A verdade, pra mim, o Memphis é muito mais decisivo do que o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho é um articulador. O Memphis, se ele quiser jogar hoje, se ele tiver legal, se conversou com o pessoal, esse cara... E tem uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu ontem, Bruno Milhose, Rosinei, e também, dificilmente eu vejo o Memphis ter facilidade para fazer gol. Dificilmente eu vejo os caras meter a bola para ele numa situação tranquila para fazer gol. Sempre ele que tem que Ele criar. tem que criar, é verdade. Pode prestar atenção. E é uma dificuldade que para ele. Então, os jogadores que jogam no meio-campo têm que facilitar pro cara. Porque ele pegando a bola, ele desconcerta o adversário. O que você pensa disso, Bruno Milhose? Craque, o Memphis certamente não está vivendo o melhor ano dele, né? Ano passado foi melhor do que o atual no Corinthians. Só que o Corinthians estava há 6 anos sem conquistar um título, venceu o Paulista e está em outra final, isso quando ele chegou. Então, certamente é um cara que elevou o patamar do Corinthians no sentido de brigar por coisas grandes. Ele traz seus jogadores e certamente é um cara que, pelo que a gente vê, é querido no vestiário. Então é importante valorizar a figura do Memphis e a do Coutinho, craque. É um jogador que, assim, para mim particularmente, ainda teria lugar na seleção, porque não tem outro cara na função dele jogando hoje. Desculpa, filho. Acho que não. Se o Coutinho tiver para a seleção, nós estamos mortos. É que não tem outro 10, outro armador. Não, eu é um respeito cara a de opinião, qualidade, filho. A sabe? gente está discutindo. Para mim, se a gente depender do Felipe Coutinho para disputar a Copa do Mundo, você esquece o Estevam, você esquece o Rodrigo. Não, Sabe? tem razão. Não dá, cara, desculpa. Mas eu acho que o tempo dele já foi. Foi 2 Copas do Mundo, não fez um gol, sabe? Desculpa. Teve eu muita acho que oportunidade, né? Teve muito. já teve. A gente tem que dar oportunidade para outros. Matheus Pereira. Para mim, o Matheus Pereira é muito melhor que ele, pô. É verdade. Se tem alguém que tem... Não, a gente tá discutindo, filho. A gente tá vendo futebol. Eu sei, eu respeito. Mas eu prefiro o Matheus Pereira do que o Felipe Coutinho numa Copa do Mundo. Que, por sinal, o Matheus Pereira jogou muito esse ano com a camisa 10 da equipe do Cruzeiro. E que, por sinal, os caras contrataram o Tite lá para mandar embora que é sempre assim, né? Treinador, né? Como o treinador gosta de fazer mal para as pessoas, né? Como eles têm ódio de jogador, né?
como eles não têm humildade, né? Como nós, jogadores, muitas vezes, a gente tem que abaixar a cabeça, né? A gente tem que ficar quietinho, né? Colocar o rabo entre as pernas, e aí chega lá pra desfazer daquilo que os outros não têm a capacidade de fazer com o Gabigol, que merece também ser criticado por todo mundo. Voltando pra você, Bruno Biliose. E é isso, craque. Valorizar a função do Coutinho no time do Vasco, que teve muitos problemas no ano. Um time que também está endividado, assim como o Corinthians. E chega a uma final, o Fernando Diniz conseguiu usar o melhor do Coutinho, recuperar esse jogador, que hoje tem que ser marcado, cara. O Ranieri tem que grudar nele o jogo inteiro, senão o Corinthians vai ter problemas.